Trabalhar no digital não significa estar de férias, por mais que já tenham te vendido isso tantas vezes, eu sei. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Cris. E eu sou o Igor, e a gente ensina você a pegar o caminho mais curto para viver do digital. E viver do digital, né? Como a live de hoje já falei aí o começo do título, não é estar de férias em casa, não é trabalhar pouco, não é, fazer uma máquina de dinheiro e aí aposentar e só esperar a Hotmart lá debitar o dinheiro na sua conta. São ilusões e fantasias que se vendem aí, que as pessoas acabam comprando essa ideia. Até a gente estava fazendo uma outra live sobre copy antes, porque esse vídeo está gravado porque a gente saiu de férias e o nosso comprometimento era fazer 3 lives por semana, e mesmo de férias a gente vai deixar ela gravada para que a gente possa continuar na disciplina de oferecer aquilo que a gente se comprometeu. E uma das coisas que agora eu lembrei, assim, que muita gente vende muito numa copy, é a questão de, eu ganhava tanto por hora. Até ontem eu estava vendo um lançamento e a pessoa estava falando muito isso, eu acho que ganhava R$3,50 por hora, ou R$30 por hora, sei que era assim, muito pouquinho. E eu saí disso para ser hoje não era nem milionário, ele era mais do que milionário. Ele, não sei, Bilionário? e me tornar um bilionário antes dos 30 anos. Então, diante disso, isso fica lá no inconsciente da pessoa que, nossa, claro que eu sempre falo, bom para ele, tomara que cada vez ele esteja melhor, significa que se ele tá, existe um caminho para a gente poder estar também. Mas às vezes essa ilusão do fácil, do para ontem, faz com que você acabe criando, desenvolvendo hábitos de que é leve, é simples, e não é simples, não é fácil. Empreender não é de um dia para a noite, ele não é assim com um cursinho que você vai aprender. Existem todas as habilidades que você precisa desenvolver. E Não. que não. Desculpa, Vitor. Não, desculpa, você tá terminando. E que você não aprende muitas vezes na escola, você não aprende na universidade, porque esse mundo online é um mundo novo. Eu lembro que quando eu era professora universitária, comecei a dar aula online num curso, e a gente tinha toda uma preparação, tinha um portal onde as pessoas conversavam ali e tal. E eu nunca me imaginei naquela época que um dia eu ia ter um produto digital. Tinha um fórum onde as pessoas conversavam. E hoje, principalmente por causa da pandemia, todo mundo está indo para o digital, né? E a nossa live de hoje a gente quer reforçar muito bem isso. De que forma a gente pode fazer isso com mais qualidade? O que eu queria colocar é que não existe essa de que existe um passo a passo, uma forma, uma sequência de coisas que você executa e o seu resultado vai ser exatamente igual ao meu, porque eu fiz isso, então fulano também vai fazer e vai dar certo. Ou tantas pessoas já seguiram meu método, já tiveram resultado. Não significa que você vai seguir e vai ter o resultado também, né? Empreender significa ou é igual a correr risco. Né? Não existe garantia de que aquilo que você vai oferecer, aquilo que você vai vender, aquilo que você vai propor para o mercado vai ser aceito. Então é importante você estar muito ciente, né? Sempre muito ciente disso. E com essa consciência mais clara, sem o romantismo da coisa fácil, da coisa simples, você começa a ter mais estrutura lá da raiz para que você tenha, assim, a um prazo longo, um sucesso mais duradouro e mais estável. Também não tô querendo desvender aqui não, que eu acho que empreender é fantástico, a gente se desafia, a gente cresce, a gente vai além, a gente aprende um monte, a gente transforma a vida das pessoas, impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então eu sou muito realizado, né? Tô fazendo isso, né? Então incentivo aí todo mundo que tem essa mesma ideia, essa mesma vontade, esse mesmo propósito. Então
começando aqui o nosso primeiro tópico sobre trabalhar no digital, né, que não significa estar de férias, a gente vai falar da importância da agenda, né, a gente faz a agenda toda semana, todo domingo, né, é o dia da gente fazer a agenda. E por que é importante que você também faça isso? Porque se você não tem essa agenda, se você não tem os horários claros e quais são o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, se você não tem isso muito claro assim na sua frente, você acaba fazendo mais da mesma coisa e deixando outros pontos que também são importantes sem fazer. Por exemplo, quando a gente está no digital, uma das coisas que você tem que fazer muito é a questão de estar no Instagram, de estar postando as coisas no Instagram, estar fazendo caixinha de pergunta, e isso tudo leva um tempão para você fazer. Você tem que procurar a imagem, você tem que pensar em que pergunta você pode fazer para a sua audiência, você tem que pensar nos posts que você vai fazer, você tem que pensar em stories que você tem que fazer, você tem infinitas coisas que você tem que fazer nesse sentido. E se você não se cuidar, você acaba ficando muito tempo focado só nisso, esquece e acaba deixando de fazer todas as outras coisas que são importantes. Pelo menos a gente que somos só nós dois, e mais a Júlia que trabalha na questão das postagens, não tem mais ninguém na empresa. Então, todo o contexto de uma empresa, porque tem a linha de produção, tem a linha estratégica, tem a linha de marketing, tem o financeiro, tem... Quais são as outras áreas de uma empresa? A pesquisa, o estudo... Exatamente, então tudo isso, o desenvolvimento é feito aqui, tá aqui. Então, se você fica só num foco, numa área, você acaba deixando todas as outras áreas. Por isso que é importante a gente ter uma agenda para você colocar ali. Não, hoje de manhã eu vou fazer isso até tal hora. À tarde é isso que a gente vai fazer. E rende mais o dia. E também uma outra coisa importante que eu acho que é legal a gente falar, que quando você tem uma agenda, você olha na sexta-feira para trás tudo que você fez, não te dá aquela sensação, nossa, mas parece que eu trabalhei e não fiz nada. Quando você tem a agenda, você vai lá e confere. Opa, não, eu fiz sim, olha que o tanto de coisa maravilhosa que eu fiz. Então essa é uma coisa importante também que a gente só consegue ter esse controle quando você coloca uma agenda, você ali coloca as coisas que você tem que fazer. Se não, caso contrário, você fica muito perdido, porque estar em casa é estar no seu ambiente de mais conforto, né? Onde você se sente melhor. E aí tomar um café mais demorado, ficar um pouco mais na cama, ou a série que você viu depois do almoço tá interessante. Vamos ver mais um episódio só. E aí quando você viu, aquilo te consumiu muitas horas do seu dia, e o que era para exatamente você fazer, você acaba não fazendo. Então, se você não tem uma agenda, primeira sugestão é você criar uma. E complementando aí a questão da agenda, um erro que muita gente comete é ter mais de uma agenda. Eu vou ter uma agenda para a empresa, uma agenda para as coisas pessoais, uma agenda para as coisas da igreja, uma agenda para as coisas do banco, Não, a agenda é para a pessoa, ela administra o tempo que você tem e onde que você vai aplicar, né? Você falou das diferentes áreas da empresa, mas você também tem que considerar as áreas da vida, né? Você tem que pensar qual que vai ser o seu momento de lazer, qual que vai ser o seu momento de, às vezes, ir fazer compras, qual que vai ser o seu momento de ir lá cortar um cabelo, qual vai ser o momento de você fazer um passeio, descansar, enfim. A Cris, por exemplo, muitas vezes faz o almoço, né? Uhum. Na maioria das vezes, e tudo isso consome tempo, tudo isso entra na agenda, né? Então, ter a agenda é fundamental para você conseguir conciliar todas essas questões, tanto da empresa, do trabalho, do negócio, quanto as próprias questões pessoais. E olha, vou te contar, dá uma paz que, pelo amor de Deus, eu não troco por nada ter uma agenda, porque principalmente no começo, é uma enxurrada de informação, de tanto de coisa que tem que fazer, o tanto de coisa que você está aprendendo, o tanto de coisa para implementar.
E se você não coloca no papel, você não tira isso da sua cabeça, ele fica ali, tipo uns diabinhos te incomodando. Ó, isso aqui você não pode esquecer. Ó, isso aqui tem que lembrar de fazer. Olha, isso aqui não. Né? Então tá o tempo inteiro te incomodando. Aí você não dorme direito, você não descansa, você às vezes está fazendo uma coisa, está pensando em outra. Né? Então usar a agenda, colocar no papel ou no digital, a gente usa o Google Agenda, né, para organizar. Então, é até melhor que eu consigo ver a da Cris, a gente pode ver no celular também, né? Então a Cris vê a minha, a gente usa por conta dessa facilidade, né? Então eu até recomendo Google Agenda e dá uma paz maravilhosa. Então compartilha aqui nos comentários ou por direct com a gente se você já usa agendas, qual a sua maior dificuldade em usar, que vai ser muito legal a gente saber. E outra coisa também que a agenda ajuda muito, porque quando você está em processo de lançamento, existem várias etapas que você não pode deixar de fazer. E se você não tem agenda, você acaba protelando ou atropelando as coisas que você tem que fazer. Porque um lançamento, ele exige que você desenvolva copy, que você comece a fazer captação, que você se organize para fazer mais lives no Insta. Tem vários, você tem que começar a desenvolver os e-mails que vão ser enviados. Então, vários processos que, se você não tem uma agenda, você acaba olhando em cima do lançamento que você esqueceu de fazer alguma coisa. Tem que gravar os vídeos, tem que fazer a edição dos vídeos, então tem que gravar os criativos para chamar as pessoas para o evento. Então, se você não tem agenda, ou se você não tem assim, uma visão mais ampla das coisas que você tem que fazer ao longo dos dias, você acaba se perdendo, começa a ficar mais estressado, a comunicação começa a ficar ruim, porque você se prepara para fazer uma coisa e a pessoa está contando com você para fazer outra, e aí você não sabia, ela também não sabia que você tinha aquilo para fazer. E é aquilo que o Igor falou, a gente tem as nossas agendas individuais, mas cada um sabe o que o outro está fazendo. Então, isso é uma coisa fundamental e importante para que você comece a organizar as suas atividades e ter mais produtividade naquilo que você está fazendo. Excelente. Agora, então, vamos para o segundo tópico dessa live de hoje, que é a descoberta, talvez seja uma descoberta para você que está nos acompanhando, que o tempo de lazer, o tempo de descanso, ele é tão importante, se não mais importante que o tempo que você está trabalhando. Porque se você fica sempre trocando o trabalho pelo descanso, o trabalho pelo lazer, vai chegar uma hora que você vai estar com um burnout aí da vida, com estresse, vai estar debilitada a sua saúde porque o tempo inteiro você está trabalhando, né? Então não pode deixar não pode fazer essa troca do trabalho, tem que dar importância, tem que dar cuidado, tem que dar prioridade para essa etapa ou esse aspecto aí da vida também. É porque é no equilíbrio que no começo é pela sede de dar certo, pela sede de fazer tudo certo, pela sede de reter mais informação que a gente não teve. A gente trabalhava 7 dias por semana, de segunda a segunda, tinha horário para começar, que era 7h30 da manhã, mas não tinha horário para acabar. E até 10 horas. Agora não estou nem dando conta de ler mais. Então, assim, a gente fez isso por muitos e muitos meses, porque e era tão forte essa necessidade, ou a gente achava que isso era o correto, que quando a gente não estudava, ou quando a gente não estava trabalhando, parece que a gente estava infringindo uma lei, parece que a gente estava sendo os errados. Então a gente às vezes estava sentado no sofá num domingo de chuva, e tinha a sensação de que você não podia estar sentado. Mas como assim que você está sentado no sofá? Você não vendeu ainda, você tem que ir lá e fazer. Só que quanto mais a gente sobrecarrega o nosso pensamento de excesso de informação, menos possibilidade de organizar essas informações e trazer uma resposta mais clara com ela você vai ter. Então é uma sugestão que a gente dá, assim, cuidado. Não é de um dia para a noite que a gente consegue, não é pelo excesso que você consegue, e sim pelo equilíbrio de tudo isso ao longo de um tempo que você precisa ter consciência que vai ter.
um ano e meio, para que você comece a conseguir colher melhores resultados, a menos que você já venha construindo uma audiência, por exemplo, no Insta, né, que você já tenha um aquecimento, senão você precisa entender que isso vai levar um tempo. Por exemplo, quando a gente criou o nosso perfil, a gente já tinha consciência de que não ia ser um dia para a noite. Por mais que existam muitas pessoas que precisem do nosso trabalho, que compraram fórmula de lançamento, que não fizeram insider como a gente fez e que precisam de apoio, de mentoria, de alguém que sabe mais, que já trabalhou, que estudou mais para poder, às vezes é um simples parafuso ali para apertar no lançamento, mesmo assim a gente sabia, tinha consciência de que ia demorar. Só que também a gente tinha consciência de que não era fazendo o que a gente fez lá no nosso outro perfil, que era trabalhando 7 dias por semana, que ia ser a solução para acelerar isso. Na verdade, a gente já sabia que ia ser mais rápido do que da primeira vez, por conta da bagagem, do tanto de aprendizado que a gente já teve aí nesse caminho. Mas que é normal, é natural que não seja do dia para a noite. Afinal, é como plantar uma semente. Você não planta a semente e daqui a pouco, no outro dia, você vai lá e está esperando que já tem um pé de feijão lá. Né? Se bem que o pé de feijão até ele começa já a sair do sol do dia para a noite. Mas não, ele não é uma árvore que já está ali dando frutos, né? Então não adianta você plantar e ir lá cavar e não germinou ainda. Tem que dar o tempo de maturação. Ou querer encher de excesso de adubo para ver se ele com isso ele cresce mais rápido também não vai acontecer. Então esses são 2 pontos importantes que tem que ser levado bem em consideração quando você entrar no digital e também colocar isso na sua agenda, né? O que você gosta de fazer, qual é o horário que você vai fazer, mesmo estando em casa, não é das 8 da manhã às 8 da noite que você precisa estar trabalhando, num horário que seja coerente e que seja um horário que te dê qualidade daquilo que você está fazendo. Próximo ponto. Próximo ponto é a questão de alternar entre o estudo e o trabalho, né? Para quem a gente até já comentou sobre isso na live de segunda-feira, né? Sobre copy. A importância que tem de você não focar só em trabalhar, fazer, como também não ficar só no estudar, aprender. Tem que estar sempre alternando entre um e o outro. Eu vou lá, aprendo e aplico. Eu vou lá, aprendo e aplico. Eu vou lá, aprendo e aplico. Essa é a forma que você vai ter resultado no tempo mais rápido, né? E realmente consolida o seu aprendizado e começa a ter a colher o resultado daquilo que você aprendeu, né? E o estudar não é ficar só com aquilo que você vê em live e que você vê os grandes players falando, mas sim você buscar a essência daquilo que eles estão falando. Por exemplo, ler os livros das quais eles estão indicando, buscar cursos com um espaço de tempo maior, porque isso vai fazer com que você consiga ter absorver mais conhecimento de uma forma mais profunda e não tão rasa. Porque o ser humano já tem inerente a vontade de ir pelo caminho mais fácil. Você sempre vai buscar ir pelo caminho mais fácil. Mas isso, você vai acabar ficando sempre no senso comum. Você não se aprofunda em nada. Você sabe de muita coisa, mas a profundidade você não tem de nada. É tudo muito raso. Né? Sim, e quando você está nesse nível, você não consegue ter argumentos satisfatórios diante daquilo que você está falando. Você só reproduz aquilo que o outro falou. E esse outro falou resumido, então você vai acabar reproduzindo ainda mais resumido daquilo que ele disse. E aí, ao longo do tempo, isso não se sustenta. Então, é importante a gente estudar, a gente buscar outras teorias. Eu estava vendo ontem um vídeo e ele estava falando sobre a questão de venda e persuasão lá em 2011 era o vídeo. Então, antes mesmo de ter essa avalanche de informação sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, já se falava isso lá no presencial de uma maneira muito mais concreta. As indicações dos conteúdos eram muito mais fortes e você conseguia sair com algo mais profundo
do que você vê às vezes as lives aí das pessoas que fazem, que dão uma fórmula muito pronta, muito superficial de algo que precisa de uma essência maior, né? Perfeito. E isso você só consegue quando você estuda. Uma dica que eu vou dar aí, que eu aplico muito, é fazer anotações de tudo que eu estudo. Eu tenho tanto um fichário físico, que é onde eu faço as anotações ali, papel e caneta mesmo, quanto uso um aplicativo chamado OneNote, da própria Microsoft mesmo. Quando você instala o Word, o PowerPoint, tem lá o OneNote. O OneNote, esse aplicativo, ele é interessante porque ele também pode ser instalado no celular. Então você faz uma anotação ali daquilo que você está aprendendo e você carrega ele para todo lado no seu dispositivo, né? Aí você pode, às vezes, né, tirar foto, gravar áudio, enfim, colocar um vídeo como referência. Então, sempre que você for estudar, faça anotações daquilo que você está aprendendo, colocando ali nas suas palavras, na forma que você entendeu o assunto que você está estudando. Isso faz também com que a informação não fique só aquela coisa que, eu vi isso e não sei muito bem, mas eu sei que eu já vi isso em algum lugar. Né? Quando você anota, quando você entende, quando você dá o tempo de processar essa informação, você consegue, por exemplo, explicar para alguém, dar referência, fazer conexão com outro conteúdo que você já estudou, já aprendeu, né? Então, queria contribuir com essa recomendação para que o seu estudo tenha mais qualidade. E o próximo passo tenha um espaço dedicado ao seu trabalho. Por mais que quando a gente começa, às vezes a gente não tem muita grana, a gente não tem como investir muito, porque são vários detalhes que você precisa investir em câmera, precisa investir em microfone, precisa às vezes investir no computador, no celular. Mas é importante a gente deixar aquele espacinho para trabalhar. Porque essa semana a gente recebeu uma amiga nossa que ela está agora tendo que trabalhar em casa. E aí ela falando da confusão que é trabalhar na mesa de jantar, na confusão que parece que nunca sai do trabalho e tá às vezes lavando louça, vira pro lado, tá aquele monte de computador que ela tem que trabalhar. Sábado tá vendo um filme, olha pro lado, tá ali o trabalho. Os fios passando no meio da casa. Exatamente, é importante você ter esse espaço e organizar de uma forma que quando você para de estudar, nem que seja só organizar ali sua mesa, o seu cantinho, para que o seu cérebro comece a pensar que agora mudou de situação, mudou de estado, de imagem, de lugar. Porque senão você fica sempre ativando muito pré-frontal em trabalho, em busca de execução. E às vezes uma coisa simples que você precisa resolver, você demora mais e o nível de estresse se torna muito grande diante desse simples movimento. Porque às vezes você pode nem estar trabalhando, mas só o fato de você estar olhando ali as suas coisas o tempo inteiro faz com que seja a mesma coisa que você está trabalhando sem. Eu gosto muito daquela analogia que você faz do carro sempre acelerado, né, que não passa de marcha. Você está sempre na primeira marcha, sempre ali o motor girando rapidão e o que acontece nesse caso? O motor funde. Né? Então, por isso que é importante, né, ter um tempo, ter um espaço dedicado só para o trabalho, porque aí você permite se desacelerar. Né? Você está na sua casa, você está em outro contexto. Então, às vezes nem precisa ser fisicamente um outro espaço, mas um cantinho ali que seja só o trabalho. Que não seja, sei lá, na mesa de jantar, não seja, né, às vezes tem gente que trabalha na cama, né, que tem um cantinho que seja só o trabalho. Uma coisa boa que você falou agora, essa questão de que a gente não está de férias. Eu sempre falava para os meus vestibulandos, quando falavam em estudar na cama, eu falei, lá no cursinho tem uma cama para você deitar para ver o professor falando? Não tem. A comodidade não significa qualidade naquilo que você está fazendo. Então, tem uma coisa que a gente nunca fez, foi estudar, trabalhar na cama. Né? Porque ter bem claro esses papéis, dividir muito esses papéis, faz com que você tenha muito mais produção. E quanto mais produção a gente tem, mais a gente consegue ter o resultado mais rápido. Mais assertivo você é daquilo que você está fazendo, mostra mais
não é nem disciplina, mas é mais engajamento, mais postura diante do seu resultado final, daquilo que você está buscando, né? Outra coisa que eu também queria trazer, falando aí do espaço e tal, é a questão das vestimentas, das roupas, né? Não é porque você está em casa que você vai trabalhar de pijama, pode até, né? É confortável e tal, mas é importante você trocar de roupa, você vestir o personagem daquele, opa, agora é o Igor que vai trabalhar, né? Então, por mais que a gente esteja aqui despojado no sentido de, eu tô de bermuda e chinelo, mas eu não tô de pijama, sei lá, às vezes só de cueca trabalhando, porque eu tô em casa, né? Ainda mais agora nesse calor. É muito importante você tá com uma roupa opa, agora eu vou trabalhar, igual treinar, né? Você treinar, você não põe quando você vai treinar e você veste a roupa de academia mesmo, você treina muito melhor do que se você vai treinar de qualquer jeito. Vai pra academia de chinelo. Nunca vi. Tem. Nunca vi. Mas isso que o Igor falou é bem importante, porque quando você é uma forma de você estar se cuidando. E não é porque a gente está em casa, porque a gente escolheu trabalhar em casa, que a gente tem que deixar de se cuidar. Tem que deixar de ter esse autocuidado o tempo inteiro. Porque quando a gente começa a deixar de fazer algumas coisas que ao longo prazo nos levam para onde a gente quer, é muito fácil a gente acabar desistindo no meio do caminho, não tendo força suficiente para ir além, né? E isso é uma coisa muito importante. Até quando a gente estava se preparando para fazer a live, eu falei até para o Igor que homem é mais assim, alguns são mais assim, tá bom, e também é mais fácil. Coloca uma camiseta, tá ótimo. Mulher precisa de mais cuidado, tem a maquiagem, tem batom, tem cabelo, tem a unha, tem algumas coisas para se cuidar. Mas se você trabalhasse fora, você também teria esse autocuidado, você não iria para o seu trabalho de qualquer jeito. Então, por que em casa tem que ser de qualquer jeito? Mas se a pessoa digam, seja mais, você tem que ser muito a gente. A gente é sempre aqui, uma das coisas que eu mais amo, o nosso trabalho, principalmente esse que a gente escolheu e está fazendo agora, é ser muito a gente. Assim. É a liberdade de trazer sua própria verdade, né? Exatamente, da sua própria versão, daquilo que a gente aprendeu, das angústias que a gente teve e de que agora que a gente vai poder ajudar as pessoas a não passarem mais por isso, porque tudo isso que a gente está passando, a gente demorou, sofreu para aprender e a gente não quer que as pessoas passem por isso se elas podem encurtar o seu caminho. Mas são detalhes que todos eles juntos fazem lá o resultado que você quer. Ainda complementando a coisa da vestimenta, eu lembrei de quando eu fazia basquete e aí chegava os meninos para treinar com colar, com brinco, às vezes bermuda jeans ou qualquer calçado. E minha treinadora sempre falava, não, hoje, né, às vezes ela até deixava, hoje você pode até treinar com a bermuda errada, mas treino que vem, se você vier com essa bermuda, você não vai treinar não. Porque ela entendia essa importância de estar com a roupa adequada para a atividade que você está fazendo. É isso mesmo. Então, usar esse mesmo conceito aí para você que também, né, vai trabalhar em casa. E por último, que é muito importante, né, para quem trabalha em casa, é alinhar as expectativas com quem mora contigo. Né? No nosso caso, a gente mora só nós dois, então a gente não passa por isso, né? Mas muitas vezes a pessoa tem filhos ou mora com outras pessoas ou com outros parentes. E aí é importante fazer esse tipo de alinhamento, de que, opa, agora é momento de estar trabalhando, eu estou ocupado, não estou aqui à toa brincando de digital. Trabalho exige do cérebro, exige concentração, exige dedicação, então tem que ser tratado como trabalho. E isso vai muito mais da sua postura do que da postura de um familiar ou de quem você mora. Porque se você se mostra muito disponível, se você se mostra que você está todo o tempo na cozinha comendo alguma coisa, ou quem é mulher fazendo alguma coisa dentro de casa,
isso dá a entender às pessoas que você está à disposição. Você tá à toa. Exatamente. E isso só atrapalha. Mas, primeiro, antes das pessoas terem essa consciência, quem tem que ter a consciência é quem optou trabalhar no digital. E fazer isso, essa escolha, a gente no começo não foi assim simples, não. A gente bateu a cabeça, a gente passou por várias situações desafiadoras, às vezes dava aquela angústia, você tinha que fazer as coisas durante a semana, e aí você não acabava se perdendo, às vezes no horário, até começar a criar agenda, respeitar a agenda, não dá para trocar. Uma das coisas que a gente aprendeu no curso que a gente fez você aprender a dizer não para as pessoas. Olha, eu posso fazer isso para você agora, mas para eu fazer isso que eu tenho que fazer agora para você, eu vou ter que deixar de fazer o que eu tenho que fazer para mim. Eu tenho que deixar de escrever a cópia que vai atrapalhar o meu lançamento. Olha, eu até posso fazer isso para você, mas para isso mostrar qual vai ser a sua perda diante disso, porque aprender a dizer não é uma das coisas fundamentais quando você escolhe trabalhar no digital. E não é só dizer não para outra pessoa, é dizer não para você mesmo, porque quando a gente está trabalhando sozinho, não tem ninguém ali te cobrando produção, não tem ninguém te cobrando resultado. Você é o seu maior cobrador de resultado. No máximo, como a gente trabalha junto, a gente conversa e um acaba solicitando do outro alguma coisa para fazer. No caso aqui, eu solicito mais o Igor para parar de trabalhar do que ou qualquer outra coisa. Se deixar, ontem era sábado, era 11 da noite, ele estava aqui ainda fazendo página desenvolvendo o site. Então, assim, hoje, domingo, provavelmente ele vai, depois da nossa live, continuar trabalhando. Então, assim, tem momentos que a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar sábado, vai ter que trabalhar domingo, é natural quando a gente está começando. E é super legal, porque você está fazendo algo para você. Mas não pode levar isso como padrão. Exatamente, como padrão. Tem que ter um prazo para isso acabar, que vai fazer a grande diferença. E o que mais... E isso começa por você, porque é muito gostoso você... E às vezes gostoso e acaba sendo uma autocobrança. Você está no Instagram vendo o que as pessoas estão fazendo, em vez de fazer aquilo que você tinha que fazer. E aí as pessoas estão se desenvolvendo ou estão crescendo. E você está lá estagnado. E você está estagnado por quê? Porque você está usando o seu tempo para ver o que o outro está fazendo, em vez de você fazer aquilo que você tinha que fazer. Então, se você não tem um propósito claro, se você não tem uma meta clara, um motivo que realmente seja forte, seja latente, as tentações são muito grandes quando a gente está trabalhando em casa. Muito grande. Então a gente espera que com essas dicas que a gente trouxe, esses 5 pontos, até foi mais, né? Porque tinha coisa que tá aqui, que a gente falou que nem tá aqui anotado. A gente espera que com isso você consiga ter mais produtividade, né? Consiga ter um fluxo melhor aí das atividades que você tem para fazer e alcance o objetivo que você tanto deseja com o seu projeto no digital. Não vai ser de um dia para a noite, é algo desafiador, mas que se você realmente ter a disciplina, se você ter a persistência, vai acontecer e você vai conseguir sim trabalhar em casa, trabalhar no seu projeto e ter a realização aí dos sonhos que você tanto deseja e do que depender da gente. Pode sempre contar conosco, manda pra gente dúvidas, perguntas, sugestões, seja lá no direct, no Instagram, né, o cris.igor, ou seja no comentário aqui embaixo desse vídeo mesmo, que a gente tá respondendo tudo. Era isso, amor? Era isso, então sexta-feira tem vídeo novo de novo, né, sempre segunda, quarta e sexta, às 18 horas. A gente ainda vai estar em viagem, né, então vai ser um vídeo gravado, mas segue acompanhando, que na semana seguinte a gente já vai voltar a fazer live. Muito bem, então um grande beijo para vocês, boa disciplina e façam agenda e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau. Mas não parou?